Em cima disso, dessa questão da verdade, da palavra, da exposição, eu lembro do Salmo 78, né? É um outro salmo que a gente já mencionou aqui em episódios anteriores. Mas o Salmo 78, ele tem uma descrição muito interessante do papel da palavra, da verdade, da proclamação dos atos de Deus, da noção da grandeza de Deus dentro do contexto da adoração e da educação das próximas gerações, digamos assim, né? Ele diz assim, de forma bem resumida aqui, né? Escutai, povo meu, a minha lei, né? Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não esconderemos dos nossos filhos e contaremos à próxima geração os louvores do Senhor e do seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda onde nascesse se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que, a chave de tudo isso para quê? Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada, rebelde, de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. E aí no restante aqui, ele vai contar a rebeldia do povo de Israel no decorrer, né, desde o livramento do Egito até lá na frente, como é que Deus foi sempre fiel. E eles vão se esquecendo disso e eles vão o tempo todo se rebelando. Quando a gente olha para a sociedade hoje, né, até o Bruno Ribeiro, que já participou com a gente aqui, ele fala muito sobre essa questão da revolução afetiva, né? Como é que a nossa geração hoje ela é muito pautada pelo sentimento. Ah, não, a verdade está no que eu sinto. O problema de que quando a verdade está no que eu sinto é que o que eu sinto é volúvel. É volátil, muda toda hora. Agora eu estou sentindo de um jeito, amanhã eu estou de outro jeito. Então se a verdade está ancorada nisso, a verdade muda, ela vai se, né, rotacionando ali e tal. Então é muito disso assim, não, isso aqui é bom se eu gosto, se não é bom, se eu não gosto, não é bom. Isso aqui é verdade se me faz feliz, se me acalenta, né? Então esse sentimento, esse sentimentalismo pauta muito essa geração dentro desse relativismo. E o que a gente tem aqui no Salmo 78 é o salmista falando assim, o que deve ser observado na nossa adoração, na nossa educação, não é o sentimento, é o que sai da boca pro ouvido. Um eco lá de Deuteronômio 6, né? Tu os inculcarás essas palavras na cabeça do teu filho, vai repetir de manhã quando sentar. O que também faz um eco reverberado lá no futuro, quando Paulo vai falar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a Bíblia não coloca essa coisa da adoração no sentimentalismo. Né? O Fábio falou, né, anteriormente ali sobre essa questão do nosso sentimento e não tem como você dividir isso do ser humano, né? O ser humano sente, ele tem emoções, isso deve estar submetido à palavra de Deus. Mas quando você fala da revelação da fé, a palavra está ancorada em algo muito mais sólido, que é a vontade de Deus, que não muda, né? Que é estritamente sólida. Então como é que a gente se relaciona com isso dentro dessa sociedade, né, completamente pós-moderna, relativista, sentimentalista? Isso às vezes está relacionado a uma noção antropológica, uma noção do ser humano que não é bíblica. Geralmente os evangélicos, ou o mundo protestante em geral, divide o ser humano em corpo e alma. E o que é que acontece? Às vezes as faculdades espirituais ou emocionais estão relacionadas à alma. E não é assim que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia nos apresenta uma visão do ser humano e da nossa relação com Deus que ela é muito física, ela é muito concreta, é muito mais palpável do que a gente imagina. Então, esse salmo que você leu, por exemplo, ou Deuteronômio 6, ou Romanos 10, né? Todos eles relacionam a vinda da fé aos sentidos. Você tem que escutar para aprender, você tem que ler a escritura, você tem que ver com os seus olhos o que está escrito, ver as maravilhas de Deus. Tudo é muito palpável, é muito físico, é muito realista, por assim dizer. A fé bíblica ela não é uma fé que foge para o domínio das emoções, uma fé que foge lá para o íntimo do coração. Ela está relacionada a isso também, com certeza, mas ela é muito palpável, é muito concreta. Então é muito interessante esse aspecto, para mim é uma das coisas mais chamativas que a Bíblia tem, né? Como é que você vai conhecer a Deus? Alguém vai te contar, você vai ouvir, como um outro assunto qualquer que você conversa, mas você vai ouvir sobre esse assunto também. É algo que vai vir pelos meios naturais da física. Alguém vai falar, o som vai se propagar no espaço, isso vai chegar no seu ouvido. Só que além disso, obviamente, vai ter a operação invisível do Espírito Santo ali por trás, né? Mas tudo acontece através de meios físicos, meios naturais. E o Espírito Santo pega esses meios e utiliza conforme a sua vontade. O que eu quero dizer aqui? A gente não precisa ficar esperando uma ocasião, um arroubo emocional. A gente não precisa esperar algo de visivelmente ou distintamente diferente
para você saber que está aprendendo ou que está sendo moldado à imagem de Deus? Cara, pega a Bíblia. Ora, pede iluminação do Espírito, leia o texto, escuta um sermão. Aquele ato ali que para você talvez pareça um ato comum, é o meio que Deus está utilizando para te instruir, porque Deus usa esses meios comuns, né? Então, aprender sobre Deus, se relacionar com Ele, adorá-lo, saber que o Espírito Santo está presente com você, tudo isso acontece através de meios naturais. A gente não precisa ficar esperando para relacionar o sobrenatural com uma experiência única que você vai ter na vida. Às vezes a gente escuta muitas conversas, né? Quando foi que você se converteu? Aí a pessoa pontua um momento no tempo ali em que ela sentiu uma grande emoção, um grande êxtase. Mas a verdade é que a conversão não acontece assim. A conversão é um processo, né? Deus vai te mostrar algumas coisas, você vai perceber que está errado. Depois você vai voltar atrás nelas, talvez. Aí você vai perceber que precisa pedir perdão. Aí vai entender que Deus lhe molda através da sua palavra. É todo um processo. Então não tem como você descrever uma experiência única só porque aquela ali te chamou a atenção emocionalmente. Então o que eu quero mencionar, para resumir numa frase aqui, é que você precisa entender que as coisas de Deus acontecem, embora sejam sobrenaturais, elas acontecem por meios naturais, né? Você não precisa ficar esperando nenhuma explosão emocional, sentimentalista, para saber que aquilo vem de Deus, não.